Todos somos políticos e temos uma ideia sobre política. E hoje nós estamos recebendo aqui o vereador Edson Souza para saber qual é a ideia dele sobre política. Eu sou Rogério Oliani. Eu sou Ricardo Castilhos. Seja bem-vindo, Edson Souza. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço aqui. Vamos discutir. Show de bola. Edson, você é vereador da cidade e para mim eu quero dizer para você que é uma honra ter você aqui hoje porque é o primeiro vereador. É verdade. É o primeiro vereador que nós estamos falando. Nós falamos aqui já no primeiro programa, no piloto, com o Celso Dalmolin, mas ele não está na condição de vereador, né? Por questões... Tirar o mandato dele. Exatamente. Celcinho é um cara muito gente boa. É, gente boa demais. E, Edson, conta pra nós, como é que você chegou até aqui? Como é que foi? Eu queria saber duas coisas, principalmente. Como é que você fez faculdade de pedagogia, você é pedagogo formado, foi presidente do EDCE, foi chefe de gabinete, diretor de obras, diretor do HU, e eu queria saber o seguinte, como é que essa construção se deu na sua vida para você, as tuas formações, até você chegar a um ambiente político? Olha, eu começaria dizendo o que você apresentou no início. Todos nós somos políticos, somos seres políticos, né? E eu acrescentaria uma frase célebre que já tem, que o problema de quem não gosta de política é ser governado por quem gosta, né? Essa é a maior dificuldade. Então, indiferente de você ser um político mandatário ou não, é importante você participar da atividade política. Então, eu sempre participei. Desde menino, fui de Grêmio Estudantil, fui presidente da Associação dos Estudantes aqui do município, fui de DCE, enfim, tem uma participação histórica, né? E daí na UniOeste eu ocupei algumas funções dentro da universidade. Eu fui presidente do DCE lá da universidade, saí de presidente do DCE e assumi a chefia de gabinete da universidade. Então, o chefe de gabinete, dentro da estrutura da UniOeste, ele está ali entre o reitor e o vice-reitor. Então, é algo muito grande, mas eu era muito novo ainda nessa função. Ali a gente conseguiu desenvolver um trabalho, conseguimos atuar. Aí depois disso a gente teve uma dificuldade dentro da universidade, que era a questão de obras. Nós tínhamos mais ou menos 100 milhões de reais de investimento em obras e a gente não estava conseguindo desenvolver. Então aí o reitor da época, o Cascar, me pediu para mim sair de lá e assumir a direção da diretoria de obras da universidade, que é os 5 campi. Não é só Cascavel, é Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo e Marechal Cândido Rondon. Então, assume toda a responsabilidade dessa estrutura, né? E aí eu fui, mas não entendia de nada, de obras e tal, eu entendia de gente e a gente conseguiu montar uma equipe e organizamos. Hoje, o menino que era o meu estagiário lá da época é o diretor de obras da universidade, que é o Paulo Gris. Então, a gente foi construindo. Depois acabei indo para o hospital universitário para desenvolver esse trabalho. E isso acabou me levando a uma discussão sobre ocupar alguns espaços também. E eu vou te contar qual que foi o fator determinante para isso. Nós tínhamos na legislatura passada uma comissão de saúde que era muito vinculada ao prefeito municipal. E eles precisavam de pautas e tal. E aí, nessa lógica de criar pautas, eles não podiam bater na prefeitura. Então, eles acabaram pegando o HU para bater. E o HU funcionava e funciona muito bem. O problema do HU é que ele não tem vaga suficiente para a demanda que a gente tem na região. Então, hoje, por exemplo, nós temos 100 pessoas lá no corredor. E esses vereadores entraram dentro do hospital, sem pedir autorização para ninguém, sem fazer nada, sem comunicar, sem perguntar o que era. Entraram e mentiram sobre o hospital. Eles entraram lá e disseram que o hospital estava com leito vazio, que a direção do hospital que estava trancando o leito, que não deixava para prejudicar o prefeito e tal. Enfim, naquele momento a gente chegou e a gente decidiu de que era importante nós ter uma representação. Porque por mais que a gente respondeu todos esses questionamentos, eles não apareceram. Ficou a versão desses vereadores junto com o prefeito. Então, nós decidimos que precisava ter um representante lá do HU. E aí, nos reunimos lá e definimos pelo meu nome. Aí fui para a chapa, inclusive, que esses vereadores estavam. Eu queria realmente disputar com eles e tal, fui para a chapa que esses vereadores estavam. E aí a gente ganhou. Ganhamos a eleição deles, inclusive eles acabaram não se reelegendo e tal. E a gente acabou vencendo. Então, esse caminho que a gente foi trilhando acabou levando eu a estar como vereador hoje.
Que legal. Eu falava ontem com um dos teus assessores, né? Com o Mu. E aí eu falei pra ele assim, a gente começou numa conversa filosófica sobre política, e eu falei pra ele assim, cara, se a sociedade, nós estávamos lá na Câmara, e eu falei, se a sociedade soubesse como funciona vir aqui, participar dos debates, né, verificar como os vereadores estão trabalhando, a cidade ia ser completamente diferente. Porque a gente sente que, eu votei no Edson Souza, eu sou eleitor do Edson Souza, mas aí eu votei em você e daqui a 4 anos esquece. Então, a sociedade reclama muitas vezes falando assim, o candidato só vem de 4 em 4 anos me pedir voto. Mas você também não foi atrás. Você nunca foi no gabinete dele para saber como é que ele tá, ou naquele que ganhou do partido que você votou, porque às vezes você vai votar em um e é outro que vai ser eleito por conta de legenda. Né? Então, muitas vezes você elegeu uma outra pessoa lá que não tá, que você poderia bater na porta e falar, e aí, meu amigo, como é que você pode ir? Eu tô com um buraco na frente da minha casa, postar na rede social muitas vezes não resolve. Então, eu vejo isso, assim, eu vejo que talvez falta, não só, a gente reclama, a sociedade reclama muito dos políticos, mas falta muito da cidadania ativa, que é uma coisa que eu e o Castilhos falamos tanto, né? Até aproveitar esse gancho para perguntar pro vereador como é que você atende os seus eleitores. Como é que o eleitor consegue chegar até você para passar demandas, esse tipo de coisa? Olha, primeiro, reforçar essa ideia da participação política. É extremamente necessário. Tanto cobrando, quanto apresentando demandas, apresentando proposições. Então, o cidadão precisa exercer essa lógica da cidadania, né, que é a participação efetivamente da política, porque ajuda a resolver os problemas do dia a dia. As nossas demandas, elas vêm muito pela base que a gente tem. Então, eu tenho uma atuação muito forte na saúde, na área de saúde, apesar de eu ser pedagogo, pelo histórico e tal, na área de saúde. Então, eu tenho demandas diárias, tipo 15, 20, 30 demandas que me aparecem na área de saúde. Eu sempre tento tomar um cuidado, porque as pessoas querem na verdade, falar com o vereador para que ele resolva o problema imediato dela. E não é essa a lógica do vereador, porque senão vira uma troca. Você faz uma troca. Nós temos que fazer com que o sistema funcione para todos. Então, nós temos um grande sistema, que é o SUS. Esse sistema, ele tem uma regra. Então, tem que seguir a regra também para essa pessoa ser atendida. Então, a gente acaba atuando quando o sistema não está conseguindo absorver. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes, a pessoa chega e diz, olha, meu familiar está há 15 dias dentro da UPA. É exagerado, não pode estar esse período. Aí eu vou lá tentar entender o porquê que essa pessoa está há 15 dias. Geralmente, é problema na UPA, geralmente acaba sendo problema de colocou no sistema da forma errada, alguma coisa mais leve do que sabe? Questões nesse formato. Então, eu recebo muito via WhatsApp essas reclamações, recebo no gabinete, muita gente no gabinete, a própria imprensa me liga muito para passar essas demandas e essas questões, e visitas, né? A gente faz muita reunião, eu fiz muita reunião durante o mandato, a gente visitou as nossas pessoas e tal, e o pessoal se sente próximo, né? Então, comigo eu não tenho muito essa dificuldade, o pessoal sempre consegue se aproximar. Então, o gabinete vive aberto. Quando a gente entrou, logo em janeiro, no primeiro mês de mandato, a Câmara geralmente em janeiro fica fechada. Nós movimentamos a Câmara inteira, assim, porque a gente rodou desde o primeiro dia e a gente não para. Minha assessoria sofre muito, assim. Eles não param em momento nenhum. E a gente acabou adotando a bandeira da educação como sendo um centro também, então vem muita demanda dos diretores de escola, funcionários de escola, o funcionalismo público em geral acaba tendo uma segurança também conosco, então às vezes o problema que eles veem que não conseguem resolver, acabam passando para a gente também. Então a lógica de atuação, como é um mandato que tem bastante atuação, acaba vindo muitas demandas para nós, e a gente vai tentando absorver o máximo possível. Show de bola. Edson, você falou de saúde, você teve uma, vamos dizer, uma vitória muito grande recentemente. Queria que você falasse um pouco sobre essa vitória, essa luta toda que você teve, do início ao fim aí, como é que foi essa história toda e como é que tá esse pé agora, quais são os próximos passos, né? Cara, deixa eu te falar, nós tivemos várias vitórias.
Eu imagino que você esteja falando da questão salarial dos técnicos de enfermagem, né? Exatamente. Eu vou te dizer que essa não é uma conquista que é minha. Essa é uma conquista da categoria. A categoria resolveu participar politicamente e chegou ao limite de fazer uma greve. Você imagine isso, tipo, há pouco tempo atrás nós estávamos aplaudindo todo esse pessoal por causa de uma pandemia. Todo mundo morrendo de medo e eles tendo que enfrentar como se eles não fossem humanos, como se eles também não tivessem medo, como se eles também não pegassem doenças e tal. E eles fizeram esse enfrentamento. E o salário desse povo era um salário base de R$ 1.500, R$ 1.600. Quem sobrevive com isso? Entendeu? Às vezes você vai no mercado, você gasta isso, você gasta... É muito difícil esse valor. Então, eles acabaram se reunindo, a gente contribuiu, a gente defendeu junto nessa base e agora o prefeito apresentou uma demanda, teve um crescimento de 30%. Só que nessa bandeira específica, nós defendimos 3 categorias, que era a enfermagem, os técnicos de enfermagem e os auxiliares de enfermagem. O prefeito deu essa reposição para os técnicos de enfermagem. Os enfermeiros e os auxiliares não receberam. Só que na hora que está na beira do leito, é todo mundo no mesmo leito. Todo mundo no mesmo espaço. Então, eu até falei isso na Câmara. O Paranhos, até quando acerta, ele faz do jeito errado. Até quando ele vai acertar, ele faz da maneira errada. Então, a gente ainda tem uma construção nessa luta. Mas te digo com toda tranquilidade, é uma conquista da categoria. Agora, nós temos muitas vitórias. Eu vou te dar um exemplo do que vai acontecer até o mês de junho aqui em Cascavel. Eu apresentei como proposição de vereador e o nosso jornal, quando a gente foi apresentar, parecia um jornal de prefeito. Parecia que a gente era candidato a prefeito e eu fui questionado, inclusive, durante a campanha sobre isso. Falei, como é que você se compromete a fazer essas coisas? Eu falei, porque eu conheço de saúde, eu sei como funciona e eu sei que dá para fazer. Eu sei que eu tenho um papel de intermediar esses caminhos para que a gente possa resolver. Então, as cirurgias eletivas. Nós temos em Cascavel em torno de 6 mil pessoas aguardando, de 6 a 8 mil pessoas aguardando uma cirurgia. Nós temos gente há 10 anos esperando por uma cirurgia de punho, às vezes de punho e tal, sofrendo há 10 anos com isso. Nós vamos ter agora no HU um centro de cirurgias programadas, que é um centro só de cirurgias eletivas. Vai ser investido 36 milhões por ano só em cirurgias eletivas. Que sensacional. Cara, isso é uma vitória. Sabe, é uma grande vitória essa, porque nós vamos sair, sei lá, de 200 cirurgias feitas aqui para a gente construir 1.000 cirurgias, 1.000 e poucos por mês, entendeu? Isso somente no HU. Ainda continuam os outros fazendo as cirurgias. Nós criamos o programa municipal com um recurso das emendas impositivas, que foi um outro projeto que eu apresentei na Câmara, para que o vereador tenha direito a uma emenda impositiva. Nós criamos um programa municipal de cirurgias eletivas e aí nós mandamos 2 milhões e 100. Olha como é doido isso e se a população participasse mais, o tanto que melhoraria, reforçando a tua lógica. Nós, primeiro, o secretário municipal dizia que não podia fazer um programa municipal de cirurgia. Eu fui lá, ia lá e mostrava para ele que podia. E ele dizia que não podia. Beleza. Nós criamos as emendas impositivas. Fomos lá e conseguimos criar um programa municipal de cirurgia eletiva. Aí o acordo com a prefeitura era assim, a cada R$1 que a Câmara colocasse, a prefeitura colocaria mais R$1 em cima. Então, dobraria o número de cirurgias. Nós colocamos 2 milhões e 100. Reuniu de todos os vereadores R$100 mil de cada vereador e a gente colocou 2 milhões e 100. A prefeitura não colocou R$1. Com 2 milhões e 100, a gente conseguiria fazer no contrato que a prefeitura já tem com o CISOP, em torno de 3 mil cirurgias a gente conseguiria fazer. Eles fizeram 400 cirurgias. Então, se tem uma participação efetiva da população, essas coisas não acontecem. Acaba ficando eu gritando lá e brigando e tal com todo mundo e perdendo no voto. Então, essas coisas são vitórias, mas que a gestão às vezes acaba atrapalhando. Por isso que a gente tem que pensar muito bem em quem a gente vota, tanto para vereador quanto também para prefeito. Porque a gente precisa. Cascavel é uma cidade que vai explodir.
por naturalidade, ela já vai explodir. Mas se a gente tiver gestões que cuidem melhor das pessoas, a gente consegue avançar muito. Cuidar melhor das pessoas não é só dar benefício para empresas, é você também se preocupar com o número de pessoas que está aumentando na rua, número de pessoas que tem de rua, a gente se preocupar em ter um atendimento de saúde de qualidade próximo das pessoas. Nós gastamos muito dinheiro em saúde. Cascavel não tem problema de falta de investimento de dinheiro em saúde. Nosso problema está na gestão. As coisas não andam. Nós temos o maior número de funcionário per capita do interior do Paraná. Então, o número de funcionários nosso é maior do que as outras cidades. Só que o número de atendimento nosso não é. Então, onde que dá Ou seja, falta uma produtividade. Falta gestão. Falta você conseguir construir gestão. Cara, um vereador, fui eu. E isso eu posso dizer com toda tranquilidade que fui eu, porque o projeto é desde o início meu. Desde o início para me apresentar para o Estado. Eu vou fazer mais cirurgias eletivas, um programa com mais cirurgias eletivas, junto com a Secretaria de Saúde do Estado, do que o prefeito em 8 anos. Caramba. Cara, e eu sou vereador no meio de 21. Então, são questões nesse formato que a gente precisa pensar. Nós temos hoje o pior secretário de saúde da história de Cascavel. E a gente mantém. E o Paranhos acaba mantendo ele. Porque não gira. E isso tem reflexo nas pessoas. Dengue. Cara, a dengue é um problema de gestão também. Tem a responsabilidade das pessoas, tem o trabalho, a responsabilidade individual, a pessoa não se preocupar, mas também tem a questão da gestão pública. Depois que começou a ter o surto, começou a ter algumas ações. Aí já foi diminuindo. Eu vou te dar um exemplo mais esdrúxulo que eu tive de tudo isso nessa lógica. Você sabe me dizer quantas ambulâncias o município de Cascavel tem? Não faço ideia. Não sei. O município de Cascavel tem 13 ambulâncias. 13. Desculpa, 19. 19 ambulâncias. 13 dessas 19 estavam paradas. Caramba. Por problema ou mecânico ou falta de pneu. Sabia disso? Olha o absurdo. Tipo, as pessoas não conseguem fazer o transporte para ir para outro local, fazer exame, ou fazer uma cirurgia, ou fazer alguma coisa assim, porque não tem pneu. Isso é completa falta de gestão. É um absurdo. Então, e aí eu fiz a denúncia disso e tal. A gente denunciou, estourou e tal. Fomos lá e comprovamos que realmente tinha esse problema. O prefeito foi e pegou lá no Ferro Velho alguns pneus, colocou, fez um videozinho, colocando os pneus e dizendo que ele estava resolvendo, solucionando. No segundo dia, foi ali na Receita Federal, pegou uns pneus do Paraguai para colocar nas ambulâncias, dizendo que estava resolvendo o problema. Falei, beleza, tomou essas atitudes imediatas e tal, então vai resolver para frente. Voltei essa semana lá, estamos com o mesmo problema. Não compraram pneu, cara. E sabe que tem... E a gente sabe que, tipo, pra prefeitura, pra um órgão público comprar pneu, não é assim, viu, liga lá faz 3 orçamentos e manda, que é o que funciona numa empresa normalmente. Tem que abrir uma licitação, muitas vezes tem que pensar numa forma. Posso te falar que para emergência pode ser desse jeito? Caramba. Para emergência, tá numa situação emergencial, você vai lá, faz 3 preços e você compra emergencial. Tá dentro da lei. Você consegue fazer essa compra emergencial. Só que, mais do que isso, assim, não ter o mínimo planejamento para se fazer isso, que é exigido, sim, não faz sentido. Mas vocês que investigaram a fundo esse caso, tem um cronograma de manutenção desses veículos? Não tem. Eles não conseguiram apresentar esse cronograma. Eles jogaram a culpa na licitação, que não tinha sido feita. Mas assim, já faz uns meses. A licitação até agora ainda não saiu. Ainda não fez. Então, são problemas nesse sentido. Aí você pega os anos desses carros que são as ambulâncias. Tudo carro antigo, tudo carro velho. O município de Cascavel não tem capacidade de comprar ambulância. Cara, nosso orçamento é 1 bilhão e 800 milhões. Esse é o orçamento. A gente não tem essa capacidade. Aí nós fomos atrás novamente para resolver. Sentamos com o deputado Batatinha. Vai vir agora do governo do estado 7 ambulâncias para o município de Cascavel e uma para o HU. Com pneus. Com pneus e tudo novo. E tudo novo. Sabe? Então, se você... É importante frisar que vem com pneu, pessoal. Então, você entende que assim, é essa preocupação, é essa lógica que a gente precisa ter. Por isso que nós precisamos que o povo participe. O povo precisa participar ativamente para compreender isso. Que os problemas que ele tem, em grande parte, são solucionados dentro da política. E eu vou até fazer uma chamada para você que é da população aí. Esse é o papel do vereador.
às vezes a gente segue rede social dos canais oficiais, né? E não imagine que lá vão ter as coisas ruins. Cabe ao vereador publicar e dar voz e dar vez a essas coisas que acontecem. Então, quando a gente segue os canais oficiais, que acontece muito na cidade, e se vem num escopo de projeto onde as prefeituras como um todo estão trabalhando muito o marketing interno com mídia e tudo mais, e a gente pega, não vamos nem falar de Cascavel, vamos pegar o prefeito de Florianópolis, que é um cara que hoje é uma referência na questão midiática. Quando a gente pega isso tudo, a gente está olhando e olhando, e não imagine que eles vão colocar o recorte ruim da cidade, eles vão sempre colocar o recorte bom. Então é por isso que é importante que você tenha o seu vereador de preferência, que você que você participe disso para saber como de fato tem, porque esse é um problema muito grave. Você Sim. não conseguir ter ambulância por causa de pneu é simplesmente um absurdo. E vai outra pergunta que eu ia fazer. Esse é um papel essencialmente fiscalizatório que você está fazendo. Mas explica aí pro pessoal que está nos acompanhando o que faz um vereador, então, Edson. Olha, o vereador, ele formula leis, né, na sua essência. Então, ele tem o papel de fiscalizar o executivo, o poder executivo, e de participar da formulação das leis. Esse é o papel central. Só que eu acrescento mais um papel, que é o papel da representatividade. Você, como vereador, você busca representar segmentos também. Então, por exemplo, eu fiz uma escolha. Eu vou representar o segmento da saúde nesse primeiro mandato. Por consequência, veio também a educação por necessidade. A gente acrescentou também junto a questão da educação. Então, mas a essência, se o vereador for um fiscalizador, ele já é um grande avanço. O maior problema é que o vereador acaba virando um puxadinho do prefeito. Ele, para manter, às vezes, um cargo, ou um amigo, ou manter uma proximidade com o prefeito, ele acaba não exercendo o que é a função dele, de fiscalizar, de ir lá e apontar os problemas. Fiscalizar não é você desconstruir a imagem de ninguém, mas é você fazer a cobrança de que aonde tem dinheiro público investido, que seja um bom investimento, sabe? Então, são ações nesse formato que o vereador precisa fazer. A essência dele é fiscalização e formulação de leis. Exatamente. Eu vou falar, eu já falei isso aqui em outros episódios. Quando a gente vai para outros setores, esse é um programa para a gente falar sobre política, né? Mas você vai para alguns setores, você vai falar com algumas pessoas, às vezes a gente tem a sensação de que o prefeito ele é intocável em Cascavel. E é evidente que existem setores, e com todo respeito, talvez a gente vai divergir nisso, mas existe um trabalho muito bem feito e bem avaliado do prefeito Paranhos. Mas é evidente que a cidade sempre precisa evoluir. E aí outras pessoas, uma fiscalização, isso e aquilo, começa a aparecer coisas daí. Então é importante que a cidade também evolua nesse sentido. Então, gente, o prefeito ele é um funcionário público. Sim. E a gente precisa olhar para a próxima pessoa, o próximo mandatário que vier na prefeitura, precisa ter esse olhar também, de que a pessoa vai ter que partir dali para frente, não dá para A questão regredir. A questão da fiscalização, ela naturalmente pela sua natureza, ela de certa forma é combativa, né? Sim. Mas acima de tudo, o vereador ele tem um papel de protagonismo de construção, que é o que você acabou de falar, né? Por exemplo, se existe um problema, quem tem que apontar muitas vezes é o vereador, que ele tem uma representatividade, né? Se tem um problema na saúde, você, vereador, né, Edson, que representa digamos, essa fatia da sociedade da saúde, fala, olha, tem problema aqui. Pode estar muito bem no transporte, mas na saúde nós temos que resolver. Então é um contínuo construir, né? E aí eu vou te falar. Vamos falar especificamente da questão do Paranhos. Eu fiz campanha para o Paranhos. O Paranhos, ele é muito bom em apagar fogo em marketing. Ele é muito bom nisso. E isso acaba construindo a imagem dele. Mas a hora que você aproxima, a hora que você vê de mais de perto, você vê as limitações do governo. Eu vou te fazer uma pergunta. Qual que é a grande obra do segundo governo do Paranhos? Sabe que esses dias atrás me perguntaram isso e eu comecei a falar a obra e o cara falou assim, governo do estado, governo do estado, governo do estado. Eu vou te dizer mais do que isso, assim, ó. A grande parte delas são obras que veio de fora, Sim. Itaipu, governo do estado. E no segundo mandato, não tem.
não tem nenhuma grande obra, não tem nenhuma algo que você possa transformar em palpável. Você vai dizer assim, ó, nós temos aqui a Carlos Gomes, além de ser recursos que não são do município, você transformar uma reforma da Carlos Gomes na grande obra, não tem sentido. Então, você pega a estrada, as ruas, não estavam cheias de buraco? Quem é prefeito há 7 anos? Você pega a saúde, que é a área que eu mais conheço. Nós estamos com a ZUPA superlotada. Nós estamos com as unidades de saúde em frangalhos. O funcionalismo público ganhando muito pouco pelo trabalho que eles fazem. A gente não consegue zerar a fila de exame. A gente não consegue fazer cirurgia eletiva. Sabe? Por mais que você vai chegar e dizer, cirurgia eletiva é responsabilidade do Estado. Cara, é tripartite. É responsabilidade do governo federal, do Estado e do município. Então, se você tem dinheiro, por que você não faz? Isso da saúde, vamos pegar assistência social. Olha o número de pessoas que está aumentando na rua. Quantas moradias o Paranhos fez nos 7 anos de governo dele até agora? Eu sei que você não vai saber me dizer. Eu vou te responder. Eu até ia dizer que houve um lançamento de um grande programa habitacional, talvez o maior do Brasil. Houve Claro. Essa ideia foi jogada no ar, mas eu acho que é até obra do governo do estado. Não, é particular. Você está falando referente aos prédios ali é particular, do Simeão. Tem um dono, é particular, e ali vem uma construção de uma fábrica de pré-moldados. Então, as moradias em si não serão tantas e tal. Mas você pode pegar a Village aqui, que tem moradias em tese popular também. Também é privado. Também é venda de casa e tal. Do município de Cascavel são 60 casas em 7 anos. Então, a hora que você aproxima e você começa a ver os números para além da aparência de rede social ou mesmo da comunicação tradicional da cidade, você começa a ver que tem limitações. Tem limitações que a gente precisa melhorar isso. E o próximo gestor vai sofrer com isso. Tem empréstimos demais. Você sabe quanto de isenção teve nesse governo do Paranhos? Isenção fiscal? 285 milhões de isenção. Com 285 milhões não dá para fazer muita coisa na área da saúde, muita coisa. Aí se a gente for pegar no detalhe de quem recebeu as isenções, você também aí vai ficar mais indignado ainda. Porque não são empresas novas que estão vindo. Não. Que eu imagino que você... trouxe aqui porque vai gerar emprego, imposto e tal. Se fosse isso, seria um programa de desenvolvimento industrial da cidade de Cascavel. Seria excelente, certo? Qual que é o programa de desenvolvimento industrial que nós temos? Nenhum. A gente não tem mais sequer os espaços onde as indústrias poderiam ir. Nós estamos perdendo para Santa Teresa. Santa Teresa tem mais espaço e tem mais benefício para grandes indústrias vindo que Cascavel tem. Você entende? Tirando que loteamento cresceu bastante, assim, alguns loteamentos e tal, e aí se você for pegar isso também, especificamente um ou outro, que são os que são beneficiados, outros tentam ser travados, outros investidores nesse sentido acabam não conseguindo regulamentar a documentação. Então, assim, a hora que se aproxima do governo, a hora que se aproxima e você vê mais de perto, você distancia. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me elegi com o Paranhos. Eu fiz campanha para o Paranhos. Se você pegar a minha primeira entrevista lá na KTV, quando foi chamado recém-eleito vereador, no dia que eu fui eleito vereador, a minha fala é assim, eu sou base do governo, eu quero fazer esse governo crescer mais, avançar mais e tal. A hora que eu cheguei, eu comecei a ver mais de perto, vi que não era só a questão da saúde, não era só essas questões, eu falei, não é isso que eu defendo, não é isso que eu quero, eu prefiro ter independência. E daí fui para o mandato independente. Alguns gostam, outros não gostam e tal, mas eu falo o que eu acredito, porque o que eu fui eleito. Está dentro dos teus princípios e valores, né? É isso. Vamos falar um pouco, a gente falou bastante de saúde e vamos falar um pouco de educação, que também é uma pauta que você Você até comentou que a saúde seria a tua principal e a educação veio de carona, vamos colocar assim, né? Veio por necessidade, né? Por necessidade. Perfeito, por necessidade. Como é que está a educação em Cascavel? O que a gente vê normalmente é que a gente teve alguns problemas educacionais pós 2020, né? Quando a gente teve a pandemia. Esse pessoal que tentou entrar em escola, aí isso se dá uma ênfase na parte de segurança dentro da escola, aí o pai olha um pouco para essa questão, mas
eu percebo, é uma percepção minha, tá? Uhum. Como cidadão, de que as escolas estão cada vez mais tecnológicas, e aí eu vou pegar um exemplo das escolas estaduais e municipais. As escolas estão cada vez mais tecnológicas, porém, o recorte de profissionais que está lá não está sendo capacitado à altura para a tecnologia que está vindo. Uhum. Qual que é a tua percepção, já que é uma frente de trabalho que você está atuando? Eu acho que nós temos problemas estruturais grandes mesmo, assim. Você pega, por exemplo, os parquinhos das escolas. Tem alguns parquinhos que é assustador. Assustador. Você não deixaria teu filho lá, em algumas escolas. Inclusive, a gente apresentou uma lei referente a isso, que o município ainda não segue, não está Mas seguindo você fala a no lei. sentido da pessoa, criança, sei lá, sentar Cara, e pegar teto num negócio assim? Eu vou te falar assim, às vezes não precisa nem sentar para pegar o teto. Às vezes de passar por longe já tem o risco de fazer. Tem isso, cara, dentro das escolas. Então a gente tem uma dificuldade estrutural nas escolas. A gente tem uma dificuldade de valorização dos profissionais que lá estão. Uma dificuldade grande, porque o salário de professor, que deveria ser um salário respeitável, não cumpre o piso. Cascavel não cumpre o piso. E tem uma promessa do prefeito, um vídeo dele gravado dizendo que ele ia pagar o piso, que ele ia cumprir. Não está cumprindo e agora não pode mais apresentar valores para o pagamento de pessoal por causa da força da lei, né? Então, esse reconhecimento ele não existe. O treinamento que existe para professor, ele não prepara o professor de verdade. Os equipamentos que você diz da parte tecnológica, eles não chegaram. Ó, vou te dar um exemplo. O prefeito tinha prometido dar um notebook para cada professor. Chegou a ter o lançamento disso, chegou a ter a foto, o vídeo, tudo, para entregar e tal. Até hoje. Me pergunte um professor ali que recebeu. Não tem. Caramba. Então, a parte da robótica, que é algo importante para a gente ter ali dentro. Os kits que vieram do governo do estado. Então, está faltando, inclusive, isso. Aí, beleza. Se tivesse chego os kits, se tivesse chego as estruturas, como é que o professor vai conseguir se ele não tem esse preparo? Então, a secretaria não preparou eles para isso também. A prefeitura não pensou nessa lógica. Então, aí a gente pode pegar a dificuldade com os CMEs. Eu ia perguntar isso na sequência. Cara, olha o sofrimento que é. Conseguir uma vaga, né? Eu tenho uma assessora minha que só cuida disso. É só processo, porque o direito ao CMEI, ele é direito da criança, direito à educação infantil. A criança tem esse direito. E a gente não consegue cumprir com isso. Vai dizer, isso não é um problema só que foi só do Paranhos. Realmente, não é um problema só com o Paranhos. Mas com ele estacionou. Qual que foi o crescimento que teve real? Quais foram os investimentos que teve nesse sentido? Muito pouco. Pífios os investimentos nessa lógica. Então, falta isso. O próximo prefeito de Cascavel vai sofrer muito com isso. Vai sofrer muito, assim. Porque a gente precisa ter investimentos e esses investimentos, eles levam um médio prazo para conseguir dar resultado. Então, já vai pegar com déficit. Já vai pegar com sofrimento e tal. Como é que você constrói uma creche? Como é que você constrói isso em pouco tempo? Vai 1 ano, 2 anos para uma Então, obra. começam as perguntas. Não sei, desculpa, Rogério. Não, eu só ia falar que... Eu só ia fazer um comentário e vou passar a bola de novo para você continuar. Só falando que, normalmente, os governos não investem nesse tipo de educação porque não é base eleitoral. Normalmente. Não é base eleitoral. Nenhuma dessas pessoas... mas os pais votam. Cara, muitas vezes os pais, eles não sabem o que acontece dentro. Muitas vezes. Entendeu? Não sabem. Não, eu ia... É chocante, Eu né? tô um monte de pergunta aqui. Eu ia começar com essa questão dos CMEs aí. E a história dos vouchers? Teve uma época que se falou muito em voucher para... Né, o Estado pagar para instituições privadas para assumirem essas vagas que o próprio poder público não consegue completar. E também uma discussão que foi muito forte há um tempo atrás, não sei se ainda está em pauta, do homeschooling, né? Uhum. Então se não tem vaga, vamos liberar o estudo em casa.
São Nossa, questões qual bem qualidade. polêmicas na área da educação. E para finalizar, assim, já que eu tô Soltando tudo. metralhando de Soltando pergunta tudo. aqui, como é que você enxerga a educação do futuro para Cascavel? Então, essas 3 perguntas. Deixa eu te falar. A questão do voucher é uma lógica liberal, né? O liberalismo defende não a educação pública e para todos. Eles defendem que deveria ir para a iniciativa privada e o Estado pagar para quem tem necessidade financeira, para quem não conseguiria pagar. Então, só pagaria para as pessoas que estariam ali numa determinada faixa. Eu entendo Não- o seguinte, se o Estado Não está cumprindo a consegue, função. né, não consegue disponibilizar vagas para cumprir o direito das pessoas, então que pague para que seja efetivado esse direito. Na teoria é lindo. É muito mais barato você montar a estrutura para que o Estado administre isso do que você fazer o inverso. Porque, inclusive, a própria lógica de uma educação mais igual para todas, quando você faz nesse formato, ela meio que morre. A ideia é você ter na escola direitos garantidos para todos. E uma condição de transmissão do conhecimento que seja dada a todas as pessoas, indiferente da classe social ou qualquer outra ação nesse sentido. Teve uma promessa aqui do Paranhos de na saúde ele pagar UTIs, leitos de UTIs, e teve também, se eu salvo engano meu, alguma coisa sobre vagas nas creches também. Mas não avançou sequer o público. Imagine essa outra questão. Então, não teve investimento nesse sentido. A gente garante na justiça o direito à entrada no CMEI. Isso a gente garante. E numa lógica de que é um direito da criança, não necessariamente um direito da mãe, porque a gente fala muito referente à questão da mãe poder trabalhar, o pai poder trabalhar, que também é uma realidade. Mas é mais do que isso. Essa criança tem o direito de já ir adquirindo conhecimento socialmente construído. Ela já tem isso como um direito. Então, é esse direito que está sendo violado e que a gente precisa cuidar para que isso se resolva. Então, precisa construir creche, precisa preparar professor, precisa ter nas universidades preparação de professor. Nós vamos ter um problema muito sério logo, logo. Ninguém mais quer ser professor. Por quê? Porque socialmente não tem um reconhecimento e porque financeiramente não consegue sustentar a família. O cara tem que trabalhar em 3 lugares, 4 lugares ao mesmo tempo, sabe? Não consegue sustentar. Então, o sonho é o cara virar médico, é o cara virar advogado ou qualquer coisa nesse sentido. Os pais não querem mais formar professor. E daqui a pouco, quem que vai ser professor? Não tem mais. Então, a gente precisa valorizar a profissão do professor. Você me falou da questão dos vouchers, você me perguntou... Homeschooling, cara, é assim... É um debate muito complexo, porque você também tira esse direito da criança de ter esse conhecimento e esse acesso a outras pessoas. Só para explicar o que seria homeschooling. Porque fala homeschooling, o pessoal não... Educação em casa. Seria essa é a lógica. Os pais educarem os filhos, ou os pais contratarem alguém que eduquem os filhos em casa. Em casa, seria isso e tal. Você tira essa criança da convivência social. Você tira essa criança do convívio com a comunidade. Você desconstrói isso. E aí você vai pegar assim, ó, cara, o pai hoje está com dificuldade de sustentar a família, de dar condições de comprar comida, de comprar as coisas e tal. Vai ter a condição de passar? Então é tipo, a responsabilidade que é do poder público, ele abrir mão dessa responsabilidade e passar para você, individualmente. Levar para a família, porque a família não está conseguindo nem sobreviver, entende? Então, diminuiu muito esse debate, caiu bastante, porque não é algo aplicável no Brasil, sabe? Nós temos ainda no Brasil escolas que são feitas de barro. A gente ainda tem estados brasileiros que tem essas estruturas e tal. Então, nós precisamos fazer uma discussão mais aprofundada de como estruturar a educação. E aí, depois disso, a gente vai avançando nesses outros debates. A educação, para mim, do futuro aqui em Cascavel, ela não é muito diferente de uma construção de agora. Nós precisamos dar continuidade. Então, como que você faz uma educação de qualidade? Você, primeiro, dá formação para quem vai ser o educador. Segundo, você reconhece socialmente esses profissionais, valorizado, sabe? Aquela questão de ser professor, ser valorizado, como é um juiz, como é um médico ou qualquer coisa nesse formato. E você paga um bom salário.
Você paga um bom salário para essas pessoas. Aí o cara vai ter essa disposição. Porque senão o cara que tem vamos chamar a cabeça melhor, ele vai procurar outra coisa, porque ele quer sustentar a família dele. Eu digo sempre que pagar um bom salário significa trazer gente boa pro mercado. É isso. Gente que tem interesse, gente que vai se dedicar. Você fez a faculdade de pedagogia, que vai fazer uma pós-graduação, que consegue pagar. Porque, vou fazer um mestrado hoje lá na UniOF. Fazer uma pós-graduação na UniOF é paga, né? A maioria delas é paga, mas acho que mestrado não, né? Não, mestrado, mestrado doutorado. mestrado, doutorado não. Mas você vai pegar, por exemplo, se o cara não conseguir passar lá e ele quiser fazer um mestrado numa área específica que talvez não tenha na UniOeste, paga 2, 3 mil reais de parcela por mês, durante, sei lá, 24 meses. Então, quem tem essa condição de pagar? Quem tem esse interesse de pagar? E aí o cara tem que ganhar bem para trazer gente boa, entendeu? Eu te digo mais do que isso, para você preparar uma aula, você tem que ter tempo antes, você tem que ter ali, tá dedicado durante a área do ensino e fazer a avaliação posterior. Então são no mínimo 3 momentos que você vai fazer isso. Como você faz isso com qualidade se você trabalha em 3 lugares? Diferente, 4 às vezes, porque trabalha às vezes na iniciativa privada, você não consegue. Então, se você paga um salário melhor, a pessoa fica somente naquele espaço. Então, ele vai ter condições de educar melhor, de até compreender melhor a individualidade dos alunos, a maneira com que cada um aprende e tal. Ele consegue se dedicar somente para aquilo dali. Mas, na sua opinião, assim, me parece que essa desvalorização dos professores, ela assim, a não ser que eu esteja muito na teoria da conspiração, mas me parece que é uma coisa meio programada, assim, não? Parece, né? Parece, tipo assim, por exemplo, tenho essa avaliação. Nossa, imagine, assim, sei lá, na época dos meus pais, meus avós, o professor era tido como uma autoridade, uma pessoa assim. E aí você vai vendo que vai passando o tempo, os professores parece que vão minguando, assim, a estrutura, né? Uma certa desvalorização. E da onde que vê essa desvalorização? Será que é puramente cultural? Não, acho que não. Acho que é intencional. Você desconstrói a imagem do professor, você desconstrói a profissão. O professor é a pessoa que mais pode ajudar a você formar um cidadão que seja crítico, participativo, atuante. É o professor que tem esse papel. Então, é intencional. Eu concordo contigo. É intencional, inclusive, para enfraquecer essa ideia. Enfraquece essa lógica. Porque se você tem um cidadão crítico, atuante, que cobra as coisas, que vai exigir os direitos dele, dá trabalho isso. E afeta outros interesses. Então, esses outros interesses tentam jogar ali para dentro. Aí entra, em partes, uma lógica de você fazer uma privatização da educação, que daí você joga para outras formas, vai educar da maneira com que eles pensam, do jeito com que eles pensam. Não tem essa educação mais crítica de participação social. A universidade pública também sofre muito com isso. Seria, digamos assim, um combate de uma visão mais fordista, que o cara sai da escola pra... Mas o cara tá aí, ó, vamos esquentar o debate aqui. Cara, mas é isso. É um tecnicismo. É uma lógica de tecnicismo e tal que precisa. Você precisa formar o cidadão para a produção apenas. Você não precisa formar ele para pensar, para raciocinar. Esse é o centro, sabe? Então, se você formar o cara apenas para aquilo, dá. Educação profissionalizante é fundamental, em especial para quem vem de uma família que não tem posses. É fundamental, é um jeito mais rápido de você conseguir ganhar o teu salário, ganhar o teu dinheiro, conseguir sobreviver. Só que a educação apenas profissional não pode ensinar somente o cara a fazer aquilo. Ele também tem que pensar, ele também tem que raciocinar, ele também tem que se entender dentro de uma sociedade. Esses os avanços que a gente precisa ter. Ele tem que ter uma consciência existencial enquanto participante do tecido da sociedade. Daqui a pouco nós vamos pegar um uísque aqui. Mas até pro cara saber o que ele pode cobrar, o que ele pode exigir, entendeu? O cidadão na cidadania ativa. Hoje a gente percebe o cidadão muito passivo, né? Muito dependente de um Estado, sem saber, muitas vezes, acionar o Estado para aquilo que é necessário para ele, né? Então, cara, é isso. A educação é um negócio que me pega na veia, assim, cara. Porque, pra mim
eu sempre tive essa base, até a gente já fala muito sobre educação aqui, nos Sim. bastidores, né? Mas a gente fala assim que, cara, a educação é a mesma, sei lá, há 300 anos. É. É o professor em sala de aula que ensina, e aí quando se tenta fazer algo diferente, morre na praia porque falta investimento, porque falta isso, porque falta aquilo. E, cara, educação no Brasil é algo assim terrível. Se você for para as escolas estaduais, municipais, e eu vou dizer mais, as particulares também não é esse coisa excelente que se fala, entendeu? Muitas delas estão pensando só cumprir um papel ali, porque o pai, às vezes, e também cabe ao pai, né? Eu tô até divagando aqui já, mas o pai, ele não sabe nem o que cobrar. Não sabe nem o que cobrar. Ele simplesmente hoje, você percebe assim, ó, eu vou pagar o melhor colégio lá para meu filho estudar. E aí ele chega lá e não sabe nem o que cobrar do colégio, porque às vezes ele não teve o conhecimento para saber como, entendeu? Então, cara... Cara, esse é uma educação. Nossa. Me lembro uma passagem. Nossa, agora vou longe, hein? Vamos lá. Me lembro Agora, uma já vai lá passagem. no Ford, já. Agora ele vai longe. Agora eu vou esticar a conversa. Esse negócio de educação, me lembro uma passagem do livro da Revolução dos Bichos. Porra. Né? Tinha o personagem lá do cavalo, que era um dos personagens lá do Sempre trabalhando. George Orwell e tal. Aí ele trabalhava, o cavalo trabalhava e tal, não sei o quê. Aí chegaram pro cavalo, pô, cara, estamos aqui, participa da nossa Revolução dos Bichos aqui e tal. Tá. Não, meu papel aqui é trabalhar e tal. Aí chega uma época que, enfim, a revolução acontece, tudo, né? Tá aquela reviravolta na fazenda, etc, etc. E aí chega pro cavalo, isso depois de um tempão, né? Então aí, cara, e tal. Não, meu negócio é trabalhar. Amanhã eu vou acordar 2 horas mais cedo. E tal. Aí chega um momento que o cavalo, ele fica velho, cara. E ele não consegue mais trabalhar como trabalhava quando era novo, né? E quando ele viu, cara, ele não tinha mais direito sobre nada. Não tinha mais direito, porque ele não tinha pensado sobre os direitos dele quando ele tinha energia para participar da coisa toda, entendeu? E quando ele acha que ele vai ser aposentado, ele vai no carrinho do abatedouro. Não é? Nossa, até arrepia. Então eu penso educação nessa pauta que a gente tá falando aqui, mais ou menos nesse sentido. E acho... Você compreendeu a essência do que a gente tá discutindo, né? É isso. E o trabalhador acha que essa forma com que dele trabalhar, dele produzir, dele construir, é a maneira também com que ele está ajudando a sociedade, está ajudando somente a família e tal. E não pensa para frente o que pode acontecer. Nós temos que dar condições da sociedade absorver a todos que já contribuíram. Então você vai discutir, por exemplo, a aposentadoria. É fundamental a gente ter um bom sistema de aposentadoria. E a educação é a maneira disso, individualmente de você evoluir, mas também de socialmente você conseguir compreender isso, que esses investimentos são importantes e tal. E eu acho que temos como avançar, tem como a gente evoluir. Assim, uma coisa de certo, assim, sem investimento na educação, sem a gente qualificar a educação, nós não vamos crescer nada. Nós falamos sobre o Brasil, a necessidade que o Brasil tem de se impor perante o mundo também. Ela só vai conseguir avançar se avançar a ciência, a tecnologia. Só avança nesse formato se a gente tiver uma educação de qualidade, desde a educação infantil, desde esse espaço, Exatamente. desde a creche, que foi onde a gente começou a fazer essa discussão. E aí os municípios têm um papel de ajudar nesse desenvolvimento, sabe? O município de Cascavel tem um papel fundamental. Nós somos um centro universitário da nossa região. Nós temos um papel de desenvolvimento da região como um todo também. Então, se Cascavel não conseguir pensar isso, uma região toda vai padecer. E aí, lá para frente, vai ser cobrado. Assim como o cavalo foi para o abatedouro, lá na frente a gente vai ver que a gente errou aqui atrás e a gente vai acabar indo para o abatedouro. Vai ser uma região que não vai ter desenvolvimento. Né? E hoje aí quando você vai para o empresariado, o cara fala, mas essa geração aí não tem jeito, esse negócio não tem jeito. Mas eu percebo muito essa discussão desde a base da educação. Porque hoje, se você for trabalhar na educação primária, que é responsabilidade do município, em Cascavel é responsabilidade do município, né? Não tô enganado, acho que vai até o 9º ano, né? É responsabilidade. Não, o Estado, não, já assumiu o Estado, vai até a Estado, ele vai até chamada quinta agora, mas quinta série, né? Então até a quinta série não é a quinta do nosso período e tal. Mas a quinta série é responsabilidade do município. Aqui é uma base de formação tão importante, cara, de temas tão importantes na sociedade.
Porque assim, quando a gente fala de desenvolvimento de educação, a gente tá falando o seguinte, tem que pegar essa galera e investir muito. Essa galera, quando tiver lá como mandatário, eles vão ter essa consciência e vão reinvestir esse valor aqui. E, cara, a gente vai demorar umas 3, 4 gerações pra gente ter um desenvolvimento de ciência do que outros países têm fácil, entendeu? Há bastante tempo. Porque não imagine que, não, se a gente começar a colocar dinheiro agora em desenvolvimento científico e educação, daqui a 5 anos nós estamos produzindo foguete. Não. Vai demorar 25 anos, porque tem que pegar essa base de formação vai dar aula para os alunos que vão estar desenvolvendo, entendeu? Tecnologias futuras. Demora então, gerações. Cara, demora gerações. Demora gerações. E é por isso que eu falei antes, não é base de voto. Porque É. demora tanto para dar resultado, que o cara num período de 8 anos, ele fala assim, cara, vamos fazer asfalto. Porque asfalto a população fica felizona e tá tudo E certo. vai votar na gente. E vai votar na gente. É isso. Infelizmente, esse pensamento tacanho e pequeno E isso. acaba afundando o nosso país. Não digo só a nossa cidade que sofre com isso, né? O nosso país como um todo sofre com isso. E a maneira da gente mudar isso é fazendo esses enfrentamentos. Então, eu tenho um papel de representação política dentro do município. Eu tenho que exercer esse papel. Então, eu fiscalizo, eu ajudo a construir leis, mas eu represento. Eu represento essas ideias, essas lógicas, eu luto para que essas ideias, essas lógicas sejam implementadas. Então, quando a gente vai brigar por mais CMEI, vai brigar por um parquinho, uma maneira diferente do aluno aprender, por valorização do professor, por salário do professor, nós estamos, no fundo, lutando por uma nação independente, uma nação forte, uma nação que consiga crescer, sabe? Então, se cada um de nós fizer isso, a gente ninguém para nós. Mudando um pouquinho de assunto, eleições 2024. Aí, E aí? Eu sabia que você ia fazer essa pergunta. Vamos lá. E aí, primeiro mandato do vereador Edson e indo pro segundo? primeira Como é que a eleição gente eu fala agora? disputei. Você é vereador e pré-candidato? Tá certo Sou o termo? vereador e pré-candidato. Que legal. Sou vereador e pré-candidato. Cara, eu fui a primeira eleição que eu disputei. Eu nunca tinha disputado uma eleição e Que tal. legal. E a gente teve uma votação bastante expressiva. Eu fiz 1.762 votos. Bom, É uma quantidade legal, boa parabéns. de votos assim e tal. Eu fiquei, inclusive, meio surpreso até. Mas a nossa ideia é a gente ir para um projeto de pré-candidatura para a gente tentar buscar a reeleição, mas nós temos que terminar esse mandato bem. Então, é um ano de trabalho. É trabalho em dobro. Eu vou ter que me apresentar para as pessoas dizendo o que eu fiz. Então, nós pegamos, por exemplo, todo o meu jornalzinho de todas as propostas que eu apresentei lá dentro e a gente está ticando uma por uma. Falar o que a gente fez referente a isso. Essa nós conseguimos resolver, essa daqui nós apresentamos, mas não avançou. Para a gente justificar para as pessoas que já votaram em nós, né? Votaram no nosso mandato. Agora, a gente precisa também ganhar novas pessoas. A gente precisa buscar essas novas pessoas. E mais do que isso, eu preciso apresentar uma plataforma para o futuro, para os próximos 4 anos. Tipo, o que eu quero ser como vereador que vai ser diferente do que eu fui até esse momento. Perfeito. Sabe? E também o que eu quero manter. E eu tenho que falar isso para as pessoas. Tenho que falar isso abertamente para as pessoas. Por exemplo, o meu primeiro discurso na Câmara de Vereadores foi dizendo o seguinte: eu sou de esquerda. Meu posicionamento é de esquerda. Eu defendo essa linha política. E as pessoas têm que saber disso. Foi meu primeiro discurso na Câmara no dia da minha posse. No dia da posse. Eu falei, eu não quero mentir para ninguém. Então, se alguém tem alguma dúvida sobre esse posicionamento, eu estou deixando claro. Esse é meu posicionamento aqui e vai ser um mandato que vai ter essa representação. Em Cascavel, você fala isso, politicamente é um equívoco, porque a maioria da cidade é política mais à direita, sim. mais nesse campo. Mas, assim, você não pode mentir na política, você não pode enganar as pessoas. A pessoa tem que votar em você consciente. Eu tenho bolsonaristas que votam em mim com muita tranquilidade. E me defendem, inclusive, no próprios campos deles e tal, pelo trabalho que a gente desenvolveu na Câmara, pela lógica da representação, como eu faço a minha atuação. Mas eu vou me apresentar para todo mundo com a lógica do que eu sou. Eu defendo essa linha de pensamento, eu defendo esse caminho, eu vou apresentar isso para as pessoas. E aí as pessoas vão decidir se vão votar em mim, se não vão, se isso é relevante, se isso não é. Isso para mim é construir política.
a gente discutir o problema do dia a dia, debater a questão da estrada que não tá bem cuidada no interior, a gente discutir como faz o escoamento da safra aqui, porque às vezes eu tenho, por exemplo, a bacia leiteira, é uma turma que vota em mim. Esse pessoal, cara, ele só precisa de estrada para tirar. Vai tirar. E não consegue, porque o município não dá essa condição para eles. Eu tenho o pessoal da pesca aqui de Cascavel. Cascavel poderia ser um polo, porque nós temos condições de fazer isso. E por falta de investimento público básico, não tem, nós não somos. E o pessoal também interpreta meio assim... na verdade, acabam sendo construções de narrativa, né? Não é porque a pessoa é da esquerda e defende, digamos assim, com mais afinco alguns direitos, digamos assim, sociais, né? Que ele é contra o empreendedorismo. Você falando aí da questão, né? Eu sou empresário também. Exatamente. Então, para você ter aí uma justa distribuição de renda, você precisa ter renda, né? Você precisa ter um empreendedorismo. Então, acho que é interessante também, dos dois lados, né? Tanto quem é de direita quanto de esquerda tem coisas, digamos assim, positivas e tem coisas não tão positivas, mas que de qualquer forma servem à discussão e essa é a democracia. E que democraticamente nós temos que discutir sobre isso. Por que eu tenho um posicionamento de esquerda? Porque eu compreendo que o Estado tem que ter um papel maior, que a gente tem que exercer um papel maior do Estado, porque isso vai dar melhores condições para todas as pessoas. Então, economicamente, me convence esse perfil. Quem é liberal vai defender um Estado mínimo, um Estado menor, menos condições e tal. Então, em tese, é fora de lógica essa pessoa defender o SUS, por exemplo. É fora de lógica defender a educação na escola. E as pessoas não se compreendem dentro desse papel. Então, a gente precisa discutir isso, mas discutir com maturidade e respeito. Sabe? Isso é democrático. O que acaba ocorrendo hoje no Brasil é dois extremismos, assim. Tipo, é um grupo lá no canto achando que um é perfeito, extremamente perfeito, e o outro é a desgraça do mundo, e o outro grupo lá no outro canto achando que aquele que é o perfeito e que o outro que é a maior desgraça do mundo. E invalidando todo o discurso, todo e qualquer discurso. Ah, você votou no fulano, tudo que você fala é besteira. Não, como se isso fosse... Tem uma voz como cidadão como se fosse o grande princípio da tua escolha de voto. Tipo, eu não concordo nem 100% com um, nem 100% com o outro, mas eu vou fazer uma escolha de voto. E é meu direito fazer isso. Assim como é direito dos outros que escolheram diferente de mim. Então, essa construção política e essa maturidade política que no Brasil a gente precisa avançar mais. Nós somos uma democracia muito jovem ainda. Nós tivemos ditadura militar há pouco tempo. Não girou nem geração, assim, ainda. Eu costumo falar assim que eu nasci em 89, né? Cara, a minha geração é a primeira geração que nasceu dentro da Constituição Federal. A Constituinte foi 88, né? Então, eu nasci em 85. Então, a minha geração é a primeira geração que nasceu já dentro da nova Constituição. Você entende? Cara, eu me considero um cara jovem, modéstia à parte. A aparência não representa tanto. Eu ando trabalhando muito por isso da olheira. Bom de ano, ruim de lá. Mas, se você parar pra pensar, é justamente isso. Tipo, nós não giramos nenhuma geração. Sim. Então, olha o quão jovem é a nossa democracia. E olha o quanto que ela está sendo testada nesse período. Eu creio muito que a nossa democracia vai ser muito forte ainda. E eu defendo um processo de democracia para o Brasil. Acho que esse é o caminho correto e a gente está na linha correta. Então, nós temos anos ainda para a gente conseguir avançar nisso. E aí a gente precisa discutir isso com maturidade e respeito. Eu respeito as outras pessoas que pensam divergente e eu preciso que elas também me respeitem. E eu exijo também que tenha esse respeito. A gente foi fazer um debate lá na Câmara sobre armas. Tava os CAC, tava todo mundo e tal, lá nos negócios e tal. Aí eu fui fazer a minha defesa porque que eu era contra a lei que tinha sido aprovada nacionalmente. E eu apresentei as minhas motivações. Eu apresentei a lei. Eu falei, a lei, para mim, o decreto e tal, é irregular. Tipo, nessa lei você autoriza uma única pessoa a ter 60 fuzil. 5 mil projétil, 6 mil, 10 mil projétil. Uma única pessoa. Eu falei, qual que é a lógica de defesa do cara ter 60 fuzil? Ele quer fazer uma guerra contra o Paraguai. No mínimo isso daí. Não tem sentido. Para quem beneficia essa lei?
Essa lei vai se beneficiar o pessoal do crime organizado, que não vai mais precisar fazer o tráfico de outros países, de outros locais para chegar com o fuzil lá. Basta ele montar um stand de tiro ali em volta que ele pode comprar e tudo regularizar, tudo dentro da lei. Você acha que realmente vai ficar ali no stand? Não vai. Então, a gente precisou. E estava assim, ó, lotado. E a gente foi debatendo, fomos discutindo. Eles começaram meio bravo e tal. Terminamos lá no final, todo mundo reunido lá fora, conversando e discutindo sobre isso. Porque nem eles tinham lido a lei completamente. Eles achavam que era a proibição dele ter um revólver na casa dele ou alguma coisa nesse sentido. E que não era. Entendeu? Porque o direito à defesa também as pessoas têm que ter o direito à defesa. Então, são pontos para você sentar. A hora que você senta e você começa a dialogar, você vê que não tem tanta diferença. Qual que é o cara de direita que vai ser contra o SUS hoje? É difícil. Nós temos o maior programa do mundo de saúde, cara. Então, e é do Estado. Então, como é que você vai ser contra ele só isso? é mal gerido, mas eu falei para você hoje, né? Hoje de manhã eu falei para você, o SUS é o melhor programa de saúde do mundo. Do mundo, cara. Se ele fosse aplicado na íntegra, do jeito que ele foi escrito, nós não teríamos problema de saúde se no Brasil. diminui a corrupção, se aumenta a qualidade técnica da gestão. Porque do atendimento você tem, nós temos bons profissionais de saúde e tal, mas a qualidade técnica de gestão, se você aumenta isso com o mesmo dinheiro que a gente tem hoje, a gente aumenta muito a produção. Mas muito a produção do SUS. É o que eu estou te dizendo, assim, ó, para fazer cirurgias eletivas de 20, 30 anos que estão paradas e que não vai. Nós conseguimos organizar no HU para atender a região inteira, com gestão, fazendo forma de gestão e tal. Imagina que você não faz no SUS no Brasil. Imagina que você não faz com uma secretaria do município que investe, salvo engano, 33% do valor do município em saúde. Então, dá para fazer muita coisa. Dá para você fazer, seja você de esquerda ou de direita. Quem que vai ser contra isso? Não tem como ser contra isso. Então, aí nós vamos procurar coisa para a gente divergir, para a gente fazer, mas todo mundo quer que as coisas andem, funcionem. Se você é de direita, tem que te respeitar no teu caminho. Se eu sou de esquerda, tem que me respeitar no caminho que eu adotei. E a gente vai fazendo essa discussão. Eu tenho o Rômulo Quintino, é uma expressão da direita aqui de Cascavel. Sim. Eu e ele nos damos muito bem. A gente conversa, dialoga, nós divergimos em pontos e tal. Ele apresenta uns projetos dele lá, eu dou uns cacetes nos projetos dele, eu apresento os meus, ele dá uns cacetes no projeto, mas dentro da lógica do respeito entre ambos. Então, acho que a gente precisa de mais disso. E quando você vai para os bastidores da Câmara de Vereadores, é todo mundo meio próximo ali. Existem algumas coisas ali, mas é todo mundo meio próximo, né? Sim. Isso é legal, né? Isso é positivo para a Câmara de Vereadores, porque é um local para se debater, para se discutir os projetos, o que é bom para a cidade, e aí cada um tem uma representante de voz. Se todo mundo tivesse a mesma ideia, a cidade não cresce, né, cara? Vai só para uma mesma ideia e acabou. O que é importante é o debate democrático, né? Tem que ter espaço para todas as ideias. Agora a gente tá caminhando para o final. Para o pessoal que quer conhecer mais o trabalho do vereador Edson Souza, onde é que o pessoal consegue te encontrar, te acompanhar? Site, WhatsApp, o que você quiser. Eu tenho, principalmente nas redes sociais, Instagram, Facebook e tal, procura lá Edson Souza Cascavel, que já vai aparecer. E ali a gente tem todo o nosso trabalho, ali também tem um meio de comunicação que o pessoal possa discutir. Nós estamos tentando desenvolver agora um aplicativo onde as pessoas vão poder fazer o contato direto, apresentando propostas, apresentando projetos e tal. E que a gente também consiga ter esse contato direto com a população também. Então, principalmente ali nas redes sociais é o espaço. E na Câmara, né? Na Câmara eu estou lá todos os dias e tal. Gabinete aberto. Gabinete aberto, e eu procuro sempre estar cumprindo o horário certinho, porque eu acho que isso é importante também, né? Perfeito. Eu fiz uma escolha de fazer política, então eu tenho que fazer política com seriedade. Show de bola. Edson, muito obrigado pelo teu tempo, pela tua participação do Polideia Cast. Obrigado mesmo, de coração. A gente se conheceu faz algum tempo atrás, e eu queria fazer um comentário aqui. Ele é um cara calmo. Ele fala assim, ele tem uma voz, ele fala assim, não, tranquilo, ele não parece que é o cara que vai chegar lá, mas a gente já viu ele na câmera, é um cara que, em positivo também, ontem ele falando lá, ele consegue argumentar com essa tonalidade de voz. Isso é muito legal. Parabéns, viu, Edson? Eu acho que a gente tem que... quando você sabe o que você está defendendo,
você tem tranquilidade na defesa. O problema é o cara perde a paciência ou começa a gritar quando ele não tem razão no que ele defende, né? E as pessoas não são obrigadas a concordar com as suas ideias, muito menos sofrer com grosserias suas, né? Então eu acho isso importante. Mas também quando faltam com respeito com você, quando acabam de alguma maneira te agredindo, se você não reagir também, você apenas abaixa a cabeça. E a gente não pode fazer isso em espaço nenhum. Então, com quem dialoga, a gente dialoga, com quem grita, a gente grita, e assim a gente vai tentando avançar. Mas a ideia é sempre tentar fazer no diálogo, da melhor forma possível. Vamos tentar apresentar um projeto para a cidade. Nós do MDB conseguimos trazer uma grande liderança para dentro do partido, que é o Fernando Mantovani. Nós vamos fazer com ele um debate muito sério sobre educação, sobre saúde, assistência social, sobre desenvolvimento da cidade, sobre a questão do interior, a necessidade que a gente tem de escoar a safra, da gente conseguir construir estradas rurais decentes para nosso agricultor, porque senão daqui a pouco todo mundo vai querer vir para a cidade. Não tem mais a situação de permanecer no campo. E a gente vai apresentar esse projeto para a cidade também, junto com o Fernando. Eu acho isso muito legal, até porque vai bem na sua fala. Tem uma fala do Fernando Mantovani, que ele falou assim, gente, a criança que está ali com fome, ela não quer saber se a comida veio de direita ou de esquerda. Ela quer comer. Ela precisa encher a barriguinha dela. O cara que precisa de sangue. Se esse sangue é de direita ou de esquerda? É sangue, ele tem que... Né? Então, eu acho que a política ela tem que ser pensada assim, ela tem que ser pensada para a população, independentemente, né? Você tem os lados políticos, etc., mas no final tem que resolver o problema da Estamos população. numa democracia e precisamos pensar o que é melhor para todo mundo, não o que individualidade. Você não precisa abrir mão das suas ideias para você fazer o que é certo, né? Então tem questões ali que é certo, indiferente de você direita ou de esquerda, é o correto, é o jeito certo de fazer. Mas obrigado pelo espaço de vocês aqui, sempre estaria à disposição para a gente poder conversar e vamos falar de tudo, né? Até de Fordismo, né? A gente falou aqui. Show de bola. Obrigado, Castilhos. É nóis. Todo mundo tem uma ideia sobre política e eu quero saber qual é a sua. Vem participar com a gente.